Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de doenças causadas pelo mesmo verme. Só que essa aula eu vou deixar para falar aí sobre a teníase e na próxima aula eu explico para vocês o que é a cisticercose. Então, as tênias. As tênias, também conhecidas como solitárias, elas são plateumintos, né? Porque elas têm o corpo plano. E elas parasitam, né, aí o ser humano. Elas passam boa parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano. E elas possuem também um hospedeiro intermediário, que pode ser o porco ou o boi, né? E é através aí do processo de ingestão de carne e tanto de porco quanto de boi que há a contaminação através desse verme. Então, pessoal, como eu estava falando, a tênia, né, ela vive no intestino delgado humano, sendo o ser humano conhecido como hospedeiro definitivo, e elas provocam uma doença conhecida como teníase. E aí nesse vídeo vocês podem observar, né, a tênia já fora do intestino delgado, e você pode observar nessa imagem que possui vários segmentozinhos ali no corpo dela. Mais na frente eu vou explicar para vocês o que são esses segmentos, qual é a importância deles. Então, existem dois tipos de tênias, né? A taenia sóleo e a taenia saginata. A taenia sóleo, deixa eu mostrar aqui para vocês, a cabeça dela, também chamada de escólex, possui ganchos aqui nessa região da cabeça, e essas bolinhas aqui representadas em preto, né, porque a imagem está preto e branco, são as ventosas. Bom, os ganchos, eles servem para se fixar no intestino humano. E as ventosas, aí no caso, também servem para fixação no intestino humano do ser humano. E aqui, a taenia saginata, ela não tem os ganchinhos, ela só tem as ventosas. Então, qual é a diferença da taenia sóleo para a taenia saginata? A taenia sóleo, ela na verdade tem como hospedeiro, né, o porco, e a taenia saginata tem como hospedeiro aí, né, que faz parte do ciclo hospedeiro intermediário, o boi. E o que acontece aqui, tá, pessoal? A maioria delas mede aí entre 3 a 8 metros de comprimento. Elas têm uma aparência aí longa. Já foram encontradas aí tênias de até 25 metros de comprimento, ou seja, bem grande mesmo. E aí nessas imagens vocês podem perceber aqui que ela é igual uma fita. E aqui nessa outra imagem a gente consegue observar aqui a parte do escólex, a ventosa, os ganchinhos aqui na ponta, e aqui a gente consegue ver o corpo delas todo segmentado. Mas na frente eu vou explicar para vocês o que são esses segmentos. Bom, como eu havia falado, né, a diferença aí na questão do escólex, que é a parte da cabeça da tênia, possui a taenia sóleo tanto ganchos como ventosas, e a saginata possui somente ventosas. Bom, a taenia saginata é do boi e a taenia sóleo é do porco. Bom, aqui nessa imagem, né, a gente consegue observar os desenhos aí em amarelo, e nas imagens preto e branco a gente consegue observar as imagens reais. Então, pessoal, a tênia, ela é formada, né, por uma cabeça, como eu falei para vocês, e você pode chamar de escólex, como vocês podem observar aí nessa imagem, né, a gente consegue ver aqui no desenho. E na verdade, né, tanto
essas estruturas, como os ganchinhos, né, e as ventosas, elas servem para fazer com que o parasita consiga se fixar de forma efetiva no intestino delgado humano. E esses segmentos corporais que eu falei para vocês, né, lá no vídeo que eles aparecem, eles servem, na verdade, para ajudar na reprodução da tênia. A tênia, pessoal, ela na verdade consegue reproduzir-se sozinha, por isso ela é chamada de solitária, né? Porque ela consegue fazer um processo de autofecundação. Então, nos vermes, como as tênias, né, a gente não encontra macho e fêmea, porque ela é um ser hermafrodita e ela consegue se reproduzir sozinha. E dentro de cada segmentozinho desse, tanto é que aqui na imagem mostra, ó, aqui, por exemplo, nessa parte da cabeça aqui, ó, nós temos as proglótides ainda pequenininhas, mais estreitas, né? Conforme vai se distanciando aqui da cabeça, ó, as proglótides elas vão ficando maduras. E quando elas ficam maduras, essas proglótides elas vão sofrer um processo de fecundação. Como que acontece isso, né? Bom, eu vou ativar aqui para vocês rapidinho a canetinha para vocês entenderem. Então, no caso aqui, né? Dentro de cada proglótide nós temos um testículo. Esse testículo produz os espermatozoides. E dentro dessa proglótide a gente também tem o ovário. O ovário produz os óvulos. E o que acontece? Bem aqui nessa região tem um poro genital. Então, o que acontece no caso da reprodução da tênia, né? Bom, essa proglótide aqui, ó, da esquerda, que tá aqui desse lado, tá? Que eu tô circulando aqui de vermelho, ela vai enviar espermatozoides para fecundar os óvulos da outra proglótide. E assim ocorre o processo de fecundação desses óvulos. E aí, essa outra proglótide aqui, desse outro lado que recebeu os espermatozoides, pode enviar espermatozoides também para outra. Ou seja, há uma troca aí de espermatozoides entre elas. E aí, o que acontece, né? Quando essa proglótide ela sofre um processo de fecundação, né? E, no caso, os óvulos são fecundados, dentro dessa proglótide vai ter aí um monte de ovos. E esses ovos, eles são liberados nas fezes humanas. E quando eles são liberados nas fezes humanas, eles precisam encontrar ou porco ou boi para se desenvolver, né? Essas larvinhas que tem ali dentro dos ovos. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar para vocês o vídeo. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o ciclo da teníase. Então, vamos iniciar aqui pelo ser humano, né? No caso aqui, uma mulher. O intestino delgado, né? Ele está esticado aqui, que ele fica ali, na verdade, no nosso abdômen bem comprimido. E a tênia fica lá, no caso, junto com esse intestino. Então, aqui dentro tá a tênia aqui em rosa, dentro do intestino delgado aqui dessa mulher, tá? No desenho. E tanto é que ele mostra aqui a cabeça da tênia. Aqui, né, vocês podem observar que nós temos uma proglótide. Essa proglótide, ela tá grávida, que é aquele segmentozinho que eu falei para vocês. E esse segmento, ele tá cheio de ovos, ou seja, tá cheio de filhotes de tênia. E, por exemplo, se uma vaca, um boi ou um porco consumir esses ovos eles vão lá, né, para o estômago do boi, ou da vaca, ou do porco. E desses ovos vai surgir larvas. As larvas estão dentro dos ovos. Essas larvas, que são chamadas de cisticercos, tá? Aí na imagem ele fala que são cistos, mas o certo é chamar cisticerco.
tá? Elas vão se instalar na musculatura do boi, tá? Ou do porco, ou da vaca. E aí o que acontece? Quando uma pessoa saudável consome esses cisticercos, né, que estão na carne do boi ou do porco ou da vaquinha, né, o que acontece? Vai ocorrer aí, né, de essa pessoa saudável encaminhar esse cisticerco para dentro do corpo dela. E aí esse cisticerco começa a se desenvolver dentro da pessoa e aí gera uma tênia, tá? Por isso que no caso aqui a mulher está ingerindo uma carne, né, que foi mal cozida, por isso que é importante a gente cozinhar bem a carne do boi ou do porco, justamente porque essa carne pode ter cisticercos. E aí quando você cozinha bem ou frita bem essa carne e não deixa ela mal passada, esse cisticerco ele morre, né, devido ao aquecimento dessa carne em temperatura elevada. Então, o diagnóstico ele é feito através do exame de fezes, justamente porque a tênia ela libera as proglótides com os ovos nas fezes do ser humano, né, para que esses ovos eles cheguem até o hospedeiro intermediário, que é o boi ou o porco. Então, existem medicamentos que matam as tênias, mas como em várias outras doenças, para interromper o ciclo do parasita, existem as medidas preventivas. Bom, entre as medidas aí que nós temos é a instalação de fossas ou rede de esgotos adequadamente tratados, fiscalização de carne nos abatedouros. Esse aqui é importantíssimo justamente porque a carne ela tem que estar bem limpa, né, depois que os animais são sacrificados, e que essa carne não contenha os cisticercos, ou seja, as larvas da tênia. Ingestão de carne bem passada. Isso aqui também é crucial, justamente porque se uma carne ela chega com as larvas de cisticerco e você aquece essa carne, né, assa bem a carne, frita bem ou cozinha bem realmente, esse cisticerco ele não tem capacidade de sobreviver, ele morre. E aí você pode comer a carne normalmente que não vai acontecer nada. Então você tem que garantir que a carne esteja bem passada. Outra coisa importante é o hábito de higiene pessoal. Sempre lavar bem as mãos, porque pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa não lavar bem as mãos, tocar nas suas mãos e passar, né, os ovos de tênia para você. Vamos supor um exemplo, né, se você tocar nas mãos dessa pessoa. Então, por isso que é importante lavar bem as mãos, principalmente antes da manipulação dos alimentos, né? Porque quando você come, principalmente se você comer um sanduíche com a mão, você vai botar a mão suja ali, você pode colocar, no caso dentro do seu organismo, um ovo de tênia, um exemplo, tá? Porque querendo ou não, esses ovos de vermes, eles são pequenos, a gente praticamente não enxerga eles. Então, depois das evacuações e antes das refeições, é importante manter a higiene das mãos. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que mostra o ciclo da teníase. Então, aí no caso nós temos o ser humano, né, ingerindo um pedaço de carne com a larva, o cisticerco, não é com o ovo, é com a larva, tá, gente? Aí essa larva, né, chega até o intestino e ela vai se fixar, né, ali através do escólex, né, que é a cabeça, das ventosas e dos ganchos no intestino do ser humano. Aí vai começar a se desenvolver, formar ali as proglótides maduras. E aí essas proglótides, né, elas vão sofrer aquele processo de fecundação, né,
vai haver a troca dos espermatozoides. Aí a gente tem o ser humano, né, liberando essas proglótides através das fezes. Então, essas proglótides, elas chegam até o solo e ali ficam por muito tempo. E os ovos, né, eles chegam até o hospedeiro intermediário, que no caso é o porco. Aí lá no porco, né, como o porco ingeriu esses ovos, foi pro estômago dele, tá? E foi pro intestino dele. Dentro do ovo saiu uma larva chamada cisticerco, que eu tinha falado para vocês. Essa larva vai se desenvolver no músculo do porco, que é só a parte do escólex da tênia. Aí quando uma pessoa come, no caso, a carne desse porco, ela vai se contaminar com essa larva, né? E justamente essa larva, ela se desenvolve na musculatura do porco, não no intestino, é na musculatura, tá, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre a cisticercose. Até então a gente estudou teníase. A gente não estudou ainda a cisticercose. Eu vou explicar para vocês o que é a cisticercose. Eu espero que todos tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.